E aí, vamos com tudo pra cima? Vamos vencer? Mas antes de mais nada, quero agradecer a todos que deixaram seus comentários. Esse é o feedback que preciso para saber que estou indo pelo caminho certo. Muito obrigada! Agora preciso perguntar, você assistiu os últimos vídeos? Se ainda não assistiu, eu sugiro que você assista para não ficar aqui boiando. Agora, eu preciso te dizer, se você está aqui, se você assistiu os 2 últimos vídeos e está aqui assistindo esse, parabéns! Parabéns por querer o melhor. Parabéns por estar na luta. Parabéns por baixar o escudo e afiar seu machado. Estamos juntos nessa. E só assim que conseguimos dar forma à vida que sempre sonhamos. É só encarando nossas próprias lutas, nossos próprios desafios, com o conhecimento certo, com as pessoas certas e pelo caminho certo que conseguimos seguir com a cabeça erguida e alcançar os resultados esperados. Não é fácil, não será fácil. E em nenhum momento eu disse que seria fácil. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem é o autor, mas é assim: se fosse fácil, todo mundo faria. E se pararmos para pensar nessa simples frase, ela faz total sentido. Se fosse fácil, era para estar cheio de fisioterapeutas bem-sucedidos por aí. Mas nós sabemos que não é bem isso que encontramos na nossa profissão. Na verdade, é o contrário disso. Sabe por quê? Porque não são todos que estão sujeitos a sair da zona de conforto. Não são todos que estão sujeitos a assistir 3 vídeos de menos de 1 hora cada um. Não são todos que querem se sujeitar a participar de uma comunidade de desenvolvimento. Falando assim, parece até um absurdo que existam pessoas que pensem assim, mas existe. E quer saber? Esse tipo de pessoa é o que constitui mais da metade da nossa população. São pessoas médias, pessoas que se satisfazem com pouco, pessoas que vivem reclamando, mas não possuem vontade e coragem para agir. E se você está aqui agora, eu sei que não é esse tipo de pessoa. Eu sei que você já está agindo. Eu sei que sua forma de pensar hoje provavelmente é muito diferente do que na semana passada. E isso é maravilhoso. Quer dizer que a partir de agora você pode até desistir, mas você sempre saberá que existe um outro mundo. Um mundo onde as pessoas não desistem, onde todos lutam diariamente para vencer seus medos. Lutam diariamente para não cair no comodismo. E aqui vai uma outra frase que eu também gosto muito. Quero ver o que acontece se eu não desistir. Esse deve ser o seu lema. As coisas ficarão difíceis antes de melhorar. Não será fácil, mas você tem que ter em mente que está buscando um caminho diferente da maioria. Você, a partir de hoje, já não é mais a maioria e nunca mais irá pensar como a maioria. Como disse Albert Einstein uma vez, a mente que se abriu a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Nessa semana, nós falamos muito sobre bons hábitos e hábitos de gigantes. Então, vamos agora evoluir para as etapas de um fisioterapeuta de sucesso? Para isso, eu me reuni com um grande amigo meu para que ele pudesse nos contar um pouquinho de como foi sua trajetória. Então, vamos lá? Então, olá, meus queridos. Hoje a gente está com um participante aqui muito especial, no qual eu vou fazer a entrevista para vocês conhecerem um pouquinho da história dele, que está muito atrelada aí à fisioterapia e muito atrelada a esse curso que a gente está fazendo aí essa semana, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, fale um pouquinho quem é você para nós. Oi, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Eu sou Vinícius, eu sou fisioterapeuta e me formei na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tudo começou ali. Eu estudei nessa universidade e passei 10 anos da minha vida ali, porque não foi só a graduação. Eu fiz 4 anos que eu estudei fisioterapia, depois eu fiz 2 anos de mestrado, depois eu fiz mais 4 anos de doutorado. Então foi bastante tempo da minha vida que eu passei ali. Durante seu doutorado, você fez doutorado sanduíche, né? Ah, eu fiz também, sim, é verdade. Então, todo esse tempo que eu passei na universidade, no Rio, teve uma interrupção porque eu passei 1 ano na Inglaterra. Eu tive uma oportunidade de fazer doutorado sanduíche numa indústria farmacêutica, a GlaxoSmithKline. E aí depois você se formou e veio para Barcelona. Depois você defendeu o doutorado. Exatamente. Então eu acabei o doutorado em 2014. Era ano de Copa do Mundo, aquela loucura no Brasil.
E justamente naquela época, acabando o doutorado e tomando a decisão de me mudar para fora do país de novo, né? Porque eu tive uma oportunidade de fazer o pós-doutorado. Aqui em Barcelona. Exatamente, na Universidade de Barcelona. E agora, qual é a sua posição aqui em Barcelona? Hoje em dia eu sou professor na Universidade de Barcelona e também sou professor na Universidade Ramon Llull. No curso de fisioterapia? No curso de fisioterapia. Então, são duas universidades que eu dou aula de fisioterapia, para o curso de fisioterapia, sendo que uma delas é um curso internacional, que as aulas são todas em inglês e a comunidade acadêmica de estudantes são internacionais também. Não são daqui, é do mundo inteiro. Tem gente daqui também, mas é do mundo inteiro. Tá. Tem mais gente de fora do que gente daqui. Sim. E a outra universidade que é a Ramon Llull, que eu dou aulas em catalão aqui. Que é uma universidade, essa é catalã, uma universidade daqui. Sim, é bem tradicional. Bem tradicional, sim. Legal. E Vinícius, conta pra gente então, qual foi seus maiores desafios durante toda essa sua carreira até chegar aqui, né? E como você superou cada um deles, como que foi? Conta um pouquinho, o que você acha importante, né, e essencial aí pra chegar onde chegou? Olha, foram muitos desafios, viu? Acho que desde a época que eu te expliquei, né? Que tudo começou na UFRJ, quando eu comecei a estudar fisioterapia. Então os desafios começaram um pouquinho antes, né? Naquela época de estudar para o vestibular. Então, preparação intensa de estudos, até que eu consegui a aprovação. E todo mundo sabe que é uma universidade que tem bastante prestígio no Brasil e para você entrar não é fácil, então existe muita competição, é um meio bastante competitivo. Então eu entrei ali e eu comecei e eu vi que era um mundo que existem muitas pessoas que são muito estudiosas, sabe? E eu queria também me dedicar ao máximo para estar entre um dos melhores. Era um desafio constante, de você estar no meio de tanta gente boa, tendo que se superar cada vez mais, sabe? Primeiro, atenção. Olha só que importante, ele disse que se sentia desafiado pelas pessoas à volta dele. Ele via pessoas estudiosas e queria ser igual. Isso é excelente e mostra como as pessoas que nos cercam fazem uma baita diferença no nosso dia a dia. Como já conversamos no outro vídeo, busque conviver com as pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que você. Uma vez, um aluno me disse: professora, às vezes eu sinto que eu sou o mais burro do meu grupo. E eu respondi: ótimo, você está no grupo certo. E depois expliquei para ele que essas pessoas o fariam crescer. Então, sinta-se desafiado pelas pessoas que te cercam e assim você crescerá. Não fique apenas observando o que elas fazem e invejando ter os mesmos resultados, acreditando que não é possível para você. Haja e você terá os seus resultados. Vamos voltar para a entrevista. Acabei a graduação, teve outro desafio, que foi entrar para o mestrado, que era uma prova super difícil também. E consistia basicamente de você estudar. Fiz mestrado em fisiologia, então as provas eram todas de fisiologia. Eu tinha que estudar fisiologia respiratória, cardiovascular, renal, imunologia, neuro. Então eram muitas matérias para estudar e uma prova que durava 3 dias. Era quase um concurso público, né? Era difícil porque se tratavam de artigos recentes dessas áreas. Não somente o meu interesse era aprovar o mestrado, mas como também era estar bem qualificado, ter um bom ranking ali para poder ser candidato à bolsa. Uma pergunta no meio disso tudo: se você não tivesse conseguido essa bolsa, seria possível fazer o mestrado? Seria mais difícil, porque a gente sabe que a situação do Brasil em relação ao financiamento da pesquisa é escassa. Exigem muito do pesquisador e, no entanto, a remuneração não é tão bem valorizada. Sim. Então, seria possível fazer um mestrado, mas seria mais complicado porque eu não poderia me dedicar exclusivamente para aquilo, né? Eu teria que também ter outros meios para poder sobreviver, né? De aumentar minha renda. Opa, mais um ponto importante que eu preciso trazer aqui. Às vezes acreditamos que seguir um caminho é o que nos trará sucesso. E eu quero te dizer, você não controla tudo em sua vida.
Você não controla se será um fisioterapeuta, se será um mestre ou um doutor, mas você pode escolher quem você é. Você escolhe como é o seu caráter e quais as virtudes que tem. E isso sim te trará sucesso. Outro ponto aqui é o seguinte: as coisas deram certo para o Vinícius, que conseguiu o que tinha como objetivo. Mas a hora que eu pergunto se ele teria feito o mestrado se não tivesse a bolsa, ele me disse que sim, mas seria mais difícil se dedicar. Ele sabia o que queria e queria chegar lá independente de como faria. Quando você tem um objetivo, precisa ter foco, e o Vinícius mostrou que ele tinha foco, independente das circunstâncias. Que é uma pergunta que vem, né, de encontro a isso, para saber de quem você é e da onde você veio. Desculpa a pergunta, mas se era de uma família que, pode ir, filho, que a gente vai mandar o dinheiro todo mês aqui, você vai viver bem, você não precisaria de uma bolsa e não precisaria trabalhar. Não. É bem diferente. A minha família é humilde e eu sempre tive suporte, digamos, né? Porque os meus pais, apesar de não terem a condição para poder manter a educação de 2 filhos, né, em escolas privadas e tudo mais, eu contei com a ajuda dos meus padrinhos, né? Que como eram solteiros e não tiveram filhos, sempre puderam nos ajudar com isso, a pagar a escola particular, curso de inglês. Então essas coisas eu conseguia com uma ajuda familiar, né? Não vinha diretamente dos meus pais, porque não estavam no alcance deles, mas eu acabei conseguindo graças ao apoio familiar. Mas tudo foi muito difícil em relação a isso, porque eu tinha uma pressão muito grande, porque eu não queria decepcionar ninguém, sabe? Então por isso eu queria dar o melhor de mim, estudando, que eu acho que seria a melhor forma de poder retribuir o que eles fizeram por mim. E ao longo desse tempo, então, você teve aí, né, os desafios maiores, foi de estudar e se manter mesmo, né? Então, se você não tivesse entre os melhores, talvez tivesse sido eliminado no meio do caminho. Você tinha um objetivo muito claro. Exato. Eu não contei, mas eu nasci numa cidade do interior do Rio. As oportunidades no interior são poucas, né, se você comparar com a capital. Então, eu com 18 anos, eu comecei a estudar na universidade, né? Eu saí da casa dos meus pais, do interior, e fui morar no Rio. As oportunidades começaram ali, né, na cidade grande. Um custo de vida maior também. Era uma situação delicada, né? Você sair de uma família pobre mas que sempre me apoiou, no entanto. Eles faziam um esforço, exprimia daqui, exprimia dali, e acabava que deu certo. Conseguiram investir em mim. Sim. Cara, com o Vinícius não tinha desculpa. Ele enfrentou as dificuldades e hoje é extremamente grato à família. Mas vocês já repararam que sempre existiu foco no que ele queria? Ele fala da dificuldade, mas em nenhum momento ele fala que desistiu. Pelo contrário, ele demonstra foco para as conquistas. Existe uma escala para se obter o que quer, e ele subiu degrau por degrau. Depois você, Vinícius, formado como fisioterapeuta, como foi essa sua atuação como fisioterapeuta? Eu comecei a atuar como físio imediatamente depois que eu me formei. Então, quando eu me formei, eu já tinha o meu mestrado, né? Eu já estava dentro do mestrado, digamos. Já tinha sido aprovado. Já tinha sido aprovado. E esse era o meu foco, a minha prioridade naquele momento. Mas surgiram oportunidades de trabalhar como fisioterapeuta também. Tive a oportunidade de trabalhar em hospitais no Rio de Janeiro. Trabalhei em unidades de terapia intensiva, com cuidados de pacientes críticos, né? E também em enfermarias, com a reabilitação de pacientes em pós-operatório. Então é isso, assim, a oportunidade nunca faltou. E o que você atrela a isso, né? Por que você acha que nunca faltou oportunidade para você? E a gente sabe que tem um monte de aluno, a gente forma um monte de aluno que reclama quando se forma que falta oportunidade. Para você não faltou, o que você acha que deu certo, que nunca faltou oportunidade, se você quisesse continuar aí só atuando como fisioterapeuta? Realmente, estou totalmente de acordo. Oportunidade não falta. Eu, quando comecei a receber propostas de trabalho, eu não tinha experiência. Era um momento que eu tinha acabado de sair da minha graduação
Então, o que dizem, que a experiência é importante e tudo mais, experiência sim, é importante você ter experiência, mas todo mundo tem que começar de alguma forma. Então, os recém-formados não têm experiência. No meu caso, eu acho que o que me ajudou muito foi ter estabelecido uma boa rede de contatos durante a minha graduação. Eu conhecia muita gente boa que estava ali no meio. Isso acaba também você fortalecendo vínculos e conexões profissionais. Isso pode ser bastante útil. Mas, claro, não é o principal. O principal de tudo, realmente, é você ter uma boa bagagem de conhecimento. Que com esse conhecimento, você pode ir longe, você vai para onde você quiser. Então, primeiro de tudo, para você ter a oportunidade vem quando você tem conhecimento, que é o principal de tudo. Você saber onde você quer ir, onde você quer chegar, e a questão das conexões profissionais é um auxílio, né? Seria uma coisa secundária a quem você é, a tua bagagem de conhecimento. Então, isso faz com que a oportunidade chegue. Olha que ponto importante para eu voltar aqui. Talvez nem precisasse, porque o Vinícius deixou muito claro, mas eu preciso reforçar e ter a certeza de que você entendeu. Quem você é hoje? Quem você é hoje determina as oportunidades. Por isso, não seja medíocre. Crie bons relacionamentos durante a graduação, durante a especialização, durante o mestrado, durante o doutorado, no seu trabalho, com seus pacientes, onde você estiver hoje. Cultive relacionamentos. Ajude quem tiver que ajudar. Faça o que tem que ser feito. Seja simpático, seja bom. E não espere nada. Obtenha conhecimento. Sem a base, você não chega a lugar nenhum. Saiba onde você quer chegar, porque para quem não sabe onde vai, qualquer coisa serve. E assim, deixe o que você tem de melhor para as pessoas. Então, né, o seu perfil aí de aluno era aquele perfil de aluno dedicado, que estudava, não era aquele aluno que, só preciso fechar na média. Não, você tinha os seus objetivos, né? Tinha, exatamente. Você estava ali porque você queria e você estava aí colecionando conhecimentos, né? Então você estava aí agregando conhecimento. Então isso é o diferencial durante a graduação para ter aí uma rede, aí, um network, porque ninguém também quer dar oportunidade. Você fez um network porque as pessoas olharam o seu perfil, né, de estudante, como pessoa. Então as pessoas olham e falam, opa, dá para eu fazer um networking com esse aluno, ou não dá para eu indicar, ou não dá. Exato. Existe, a partir daí vai estabelecendo relações de confiança também, né? Sim. E você sabe que tem uma síndrome, né, do fisioterapeuta que a gente fala que é o colecionador, aquele colecionador de diplomas, de títulos. E esse fisioterapeuta tem vários aí títulos acadêmicos e mesmo assim ainda patina, né, e não consegue sair do lugar. O que você tem a dizer sobre isso? É delicado, porque às vezes você olha o currículo de uma pessoa, nossa, esse currículo é cheio, né, tem bastante coisa. Mas acho que o que importa realmente é o que você faz com esses títulos. Todos esses títulos que você tem no currículo, você aplica na sua vida? Você tem bons resultados de acordo com o que você mostra no papel? Eu acho que isso que deve ser considerado, porque às vezes um currículo pode impressionar por tanta coisa que tem ali, mas a partir daí a aplicação disso tudo na tua vida profissional. Se isso realmente faz uma diferença do antes e o depois de você ter o título, se isso agregou na tua vida profissional. Sim, não é só pra ficar pendurado ali na parede, né? Exatamente, mas tem que aplicar. Pôr a mão na massa, né? Aplicar, exatamente. Aplicar, sim, concordo também. Como são os seus hábitos, assim, de hoje, né? Em relação aos hábitos de quando você era estudante. E o que você acha, assim, que foram as maiores mudanças que você percebeu com relação aos seus hábitos aí nesse período, né? Comparando lá, você estudante, hoje você professor, depois de 10 anos, né? Olha, interessante essa pergunta, porque hoje em dia, eu não parei de estudar, eu continuo estudando. Pois é, continuo estudando como sempre. Mas talvez a diferença é que estudo que eu faço hoje em dia não é um estudo... Claro, eu continuo aprendendo, tá? O professor, eu acho que ele nunca deixa de aprender. Eu continuo aprendendo, mas a diferença é que, claro, quando a gente está começando a nossa carreira, a gente tem uma curva de aprendizagem
bastante acentuada. E depois essa curva, ela se torna menos acentuada. Não digo que seja um platô, não. A gente continua ganhando coisas, conhecimento, mas é um pouco menos, digamos, né? E a grande diferença é que hoje em dia, por exemplo, eu não estudo para poder passar numa prova, para poder estar bem qualificado num concurso, no que seja. Não, a diferença é que hoje em dia o estudo é direcionado à minha atualização como professor. Sim. Então, esse estudo é constante em relação a estar sempre atualizando o meu conhecimento. Sim. Porque não pode ficar parado no tempo, né? Sempre, a cada dia, estão surgindo coisas novas e a gente tem que estar antenado para poder acompanhar a evolução também das coisas. Sim, a área da saúde está mudando, né? A diferença é essa. Antes estudava para poder se qualificar e agora hoje em dia para me atualizar. Sim. Então, ele mudou os objetivos, mas não mudou o bom hábito. Ele continua lá, constante, crescendo e caminhando em busca de um objetivo novo, mas com um bom hábito. Então, por que quando estamos frustrados paramos os bons hábitos ou nem sequer tentamos inserir bons hábitos em nossa vida, mas ficamos presos em objetivos velhos? Ficamos presos em hábitos ruins? Insira bons hábitos e, mais do que isso, mantenha constante esses hábitos. Bora lá? Você deu aula também no Brasil, né? Em universidade, tanto na sua formação, universidade pública, quanto universidade privada, né? Então, você olhando, né? A gente pode falar que você chegou a formar fisioterapeutas lá, já que você deu aula na graduação na fisioterapia, né? Existe muita diferença no perfil profissional, pensando nessa formação, né? Entre Espanha e Brasil? E se existe, quais essas diferenças aí marcantes, né? O que eu vejo, assim, eu consigo comparar esses dois lados. O perfil profissional no Brasil é bastante bom. A gente tem universidades excelentes e que formam profissionais excelentes. Os fisioterapeutas do Brasil, eles têm uma visão, digamos que mais global, um leque de oportunidades profissionais que eu acho que é até bastante maior do que aqui. Uhum. O que acontece é que os alunos que eu tenho aqui em Barcelona, eles têm um foco, claro, isso comparando as duas formações, né? A formação daqui, ela é mais, digamos que, focada na terapia manual, na reabilitação traumática e ortopédica. Então, esse é o que move, exatamente, é o que move bastante a fisioterapia daqui. E no Brasil existem mais oportunidades, digamos, que você, por exemplo, trabalhar no ramo de terapia intensiva, sim, trabalhar com dermatofuncional. É diferente, as duas formações são diferentes. Sim. E é engraçado, né, porque o fisioterapeuta, eu também toda vez que eu saí, que eu falo que eu sou fisioterapeuta, fora do Brasil, né, no Brasil a gente tem uma formação muito maior, uma bagagem muito maior quando a gente pensa em prática, né, na área de terapia intensiva e tudo mais, tanto que no Brasil a gente mexe em ventilador mecânico e no redor do mundo são poucos lugares que podem mexer. Exato. Então, é um parênteses na relação a isso. Eu não disse que aqui não existem essas outras áreas, sim que existem, mas não são tão vistas, exatamente, nem a autonomia que o Brasil tem. Que a gente tem lá. Exatamente. Então, é esse que é o ponto, né? E o que acontece, será? Porque a nossa formação, a gente tem muito mais autonomia, mexer no ventilador mecânico e trabalhar em várias áreas, e a hora que a gente olha no mercado de trabalho, parece que aqui os alunos saem e se encaixam melhor no mercado de trabalho do que no Brasil, sendo que lá a gente está bem mais qualificado. Uhum. Se um fisioterapeuta vem do Brasil para cá, seguramente ele vai estar super qualificado para começar a atuação, sim, né? Sim. Então, o que será que acontece, né? Porque é até legal, porque esse é o foco aí dessa nossa semana de treinamento, né? Para tentar resgatar esses fisioterapeutas exatamente por isso, porque a nossa bagagem é boa. Mas o que acontece na hora que cai no mercado de trabalho e se perde, né? Uhum, Considerando a nossa bagagem e aqui não se perde, aqui a gente vê um monte de fisioterapeuta atuando por todo lado, né? Sim, é verdade, bastante mesmo. É interessante mesmo, porque é um fenômeno que você vê que
Existem pessoas que estão no mercado de trabalho há tempo e não conseguiram ainda escalar da maneira como queriam. Grande parte disso é em relação a questão pessoal, que ela realmente faz algo para poder se mover do lugar onde ela está. Porque isso tudo... Não ser só passivo, né? Exato, você tem que estar sempre em busca de algo melhor e, claro, é muito fácil você reclamar que a situação está ruim e que não existe oportunidade, mas que, na verdade, você tem que fazer... O que você faz para poder sair do lugar onde você está? O que você faz para poder melhorar a tua situação? Sim. Então, a partir do momento que você tem essa consciência de que o problema pode ser que esteja em você, quando essa ficha cai, é o estalo que dá para você fazer algo e escalar um degrau na tua carreira. Na tua carreira. Ele encerrou com chave de ouro. O problema está em nós, e a partir do momento que você entende isso, você já sobe um degrau. É o que estamos repetindo e repetindo nessa semana de treinamento. Os profissionais que infelizmente estão no cemitério dos fracassados não reconhecem isso. E então, se você quer sair do cemitério ou está disposto a fazer tudo para nem sequer entrar, esse é o primeiro passo. Reconhecer que só depende de você. Só dependeu do Vinícius, só dependeu de mim e só depende de você. E Vinícius, o que te motivou, né? Vir para Barcelona, cidade maravilhosa, vir para Barcelona. Olha, eu sou um grande amante do Rio de Janeiro, eu não posso negar, mas depois que eu vim para Barcelona eu fiquei encantado e acho que a minha qualidade de vida melhorou 200%. Em relação a tudo, né? Porque aqui é uma cidade que você tem segurança para você andar para onde você quer ir. O acesso à cultura é muito mais fácil, né? Você tem museus que são grátis aqui, você tem exposições, você tem shows. Então é uma cidade viva, alegre e que tem bastante oportunidade não só de cultura, ócio, lazer, mas também tem oportunidades profissionais boas. Sim. Como você se sente aí? Qual é o prestígio, né, para você agora, uma conquista pessoal, estar num outro país, numa cidade aqui que é maravilhosa como professor? Eu sinto uma satisfação muito grande, porque, na verdade, onde eu tô hoje em dia, eu até pensava, claro, eu tinha essa vontade de ser professor, mas as coisas foram acabando acontecendo de uma maneira que, olha, eu já estou aqui. E acabei me dando conta quando eu já estava aqui. Não foi fácil chegar até aqui. A gente sempre enfrenta, né, obstáculos e sempre tem alguma pedra no caminho, mas o mais importante é você saber driblar, né, os obstáculos. Eu simplesmente saltei aquelas pedras ou eliminei. E o mais importante de tudo foi eu ter sempre acreditado em mim mesmo. Então eu pensei, nossa, eu tenho uma grande bagagem científica de conhecimento. Por que não? Eu não posso transmitir o que eu sei, o meu conhecimento, a pessoas que estão estudando fisioterapia agora. Muito bem. Era isso, Matheus. Muito obrigada aí pela participação. Te agradeço muito. Obrigado a você, foi um prazer. Beijos. Famoso, arrasou, cara. Tá arrasando.